Pensando o Brasil, Rodrigo Aidar. Aidar, a Suprema Corte dos Estados Unidos tomou uma decisão envolvendo as Big Techs. E à primeira vista, quem vê a decisão e não mergulha nela pode entender que a Suprema Corte decidiu lá que não há ligação possível entre as Big Techs e os conteúdos divulgados pelas Big Techs. Debate que está sendo feito no Brasil, uma relação entre o papel das Big Techs e o conteúdo que elas divulgam. No entanto, quem der uma olhada mais profunda talvez possa ter uma impressão diferente, né, Aidar? Você que deu uma mergulhada nesse tema, eu queria te ouvir a respeito. Aidar? Salve, salve Eneg, salve aí Débora, Fábio, salve Olá. para os nossos queridos ouvintes. Pois é, Eneg, você sabe que, a princípio, como você disse, numa primeira vista, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos parece que Big Techs não são responsáveis em nenhum nível pelo conteúdo divulgado em suas plataformas. E a gente tem que olhar isso com cuidado, porque essa correspondência, primeiro, o que a Suprema Corte dos Estados Unidos analisou foi uma lei de 1996, o artigo de uma lei que foi aprovada em 1996, quando sequer existiam as redes sociais do jeito que nós as conhecemos hoje. Aquela lei, ela regulava plataformas de internet como sites, era muito mais voltado para comentários em portais e etc. E já existem vários e vários projetos de lei nos Estados Unidos, tanto de republicanos quanto de democratas, impondo às redes sociais, às Big Techs, responsabilidade pelo conteúdo divulgado de terceiros, em maior e em menor nível, mas isso existe. Então, assim, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos analisou uma lei que muito provavelmente, muito provavelmente mesmo, vai ser reformada num futuro muito próximo, apesar do poder das Big Techs. E não encontra correspondência também no Brasil pelo seguinte, Eneg, a Constituição dos Estados Unidos, que é o que a Suprema Corte olha, quando olha tanto a lei, se ela afere ou não a Constituição, é completamente diferente da Constituição do Brasil. A Constituição do Brasil tem uma série de princípios, mas uma série de princípios, e ela é extensiva, muitas vezes, até mais prolixa do que deveria ser, mas o fato é, a decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, de acordo com o ordenamento jurídico dos Estados Unidos, dificilmente se reproduziria no Brasil. No Congresso Nacional, duas ações no Supremo Tribunal Federal em que ministros já se manifestaram que alguma forma de responsabilização das Big Techs haverá. O que está em jogo nessas ações aqui no Brasil? A constitucionalidade ou não do artigo 19 de uma lei de 2014, ou seja, muito mais moderna e já do que a lei dos Estados Unidos e já atrasada. Porque essa lei de 2014, que é o Marco Civil da Internet, ela diz que essas Big Techs, as plataformas de internet, só serão responsabilizadas se, mediante uma decisão judicial, elas não atenderem a decisão, não suprimirem o conteúdo ou não adequarem o conteúdo ao que aquela decisão judicial está mandando, está determinando. Neste caso, elas seriam responsabilizadas. Só que o entendimento que vem se formando, tanto no Supremo Tribunal Federal, como no projeto de lei 2630, que a gente batizou de projeto de lei das fake news, como em uma série de diretrizes da União Europeia, que é quem vem enfrentando esse tema hoje, com muito mais, digamos, com vanguarda, na vanguarda da discussão, a União Europeia, é que as Big Techs podem sim ser responsabilizadas caso não haja uma moderação efetiva de conteúdo criminoso e ofensivo. E mais, se diante de um alerta de um usuário de que determinado conteúdo é ofensivo, é fraudulento, a Big Tech não age, e espera uma discussão de um processo judicial, ela tem uma grande chance de ser responsabilizada por conta daquele conteúdo. Então, assim, essa decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, Eneg, eu não temeria dizer que ela serve, neste atual momento, para dar uma resposta para os Estados Unidos. Agora, tanto para a União Europeia, como para o Brasil, como no futuro muito próximo dos Estados Unidos, essa decisão ela vai servir como um precedente
muito provavelmente, a ser reformado na Suprema Corte americana. Aidar, as Big Techs, elas faturam bilhões e bilhões e tornaram bilionários seus proprietários porque elas conseguem fazer dinheiro com o conteúdo que elas divulgam. E elas decidem quantas pessoas vão assistir aquele conteúdo. Então, eles têm algoritmos, ferramentas para definir a extensão de uma informação. Eles decidem isso por perfis, eles definem isso por conteúdos, eles conseguem, inclusive, cobrar para dizer que se você pagar não sei quanto, aquele seu conteúdo vai para um número maior de pessoas. Então, a remuneração das redes sociais que pertencem às Big Techs é feita de acordo com a gestão dos conteúdos. Para eles, a gestão dos conteúdos para aumentar a receita é fundamental. Agora, se você tem, portanto, o seu faturamento baseado na gestão do conteúdo, gerir o conteúdo é sua responsabilidade. Saber que aquele conteúdo, para um número maior de pessoas, vai trazer um benefício tanto para quem criou o conteúdo quanto para as Big Techs, é parte do trabalho. Portanto, saber que aquele conteúdo também pode produzir um estrago é parte do trabalho. Porque se alguém chegar lá e falar, eu estou vendendo cicuta em lata e eu gostaria que vocês mandassem para um monte de gente, provavelmente as Big Techs não topariam. Então elas têm uma noção do certo e do errado e elas querem que o errado seja bem definido e pouco definido, para poder continuar a fazer coisas que são absolutamente questionáveis, como dar espaço para que pessoas amalucadas, pessoas loucas, possam fazer discurso de ódio e tal. Claro que tem um limite, precisa definir direito. Agora, faz sentido considerar as Big Techs como uma estrada sobre a qual os carros andam e se tem um acidente lá em cima, isso não pode ser culpa do asfalto? Ou faz sentido entender que eles são os guardas de trânsito que comandam o espetáculo de alguma forma e sim, são responsáveis e têm que ser responsabilizados. Do ponto de vista do certo e do errado, Aidar, é para lá que caminha essa discussão aqui no Brasil e na Europa? Exatamente, Eneg. E mais do que isso, você sabe, essas redes sociais não podem ser consideradas a estrada e elas têm responsabilidades maiores do que a dos guardas que organizam. Pelo seguinte, a estrada, ela é inerte. É o cara que vai lá e atravessa por ela. As redes sociais não são inertes. Como você mesmo bem disse, elas entregam, elas moderam, elas entregam mais o conteúdo que interessa mais para determinado público por meio dos algoritmos. Elas fazem um estudo do que entregar e do que não entregar. Elas não são inertes. Então aí elas se assemelhariam um pouco ao papel do guarda. Mas não é só isso, Eneg, porque além de organizar esses algoritmos, elas servem como um meio de disseminação de comunicação de massa. Elas vão muito além do que o papel do guarda. É como se o guarda, além de organizar, estivesse passando a mensagem num megafone para milhões de pessoas. Porque, assim, elas servem hoje, efetivamente, como um meio de comunicação de massa, às vezes mais influente, Eneg, às vezes, muitas vezes, hoje mais influentes do que os nossos meios de comunicação de massa tradicionais, do que a Rádio Band News FM, do que os meios tradicionais de comunicação que a gente conhece. E se nos meios tradicionais de comunicação que a gente conhece, e esse é um entendimento que deve sair do Supremo Tribunal Federal, com balizas, para você não inviabilizar uma coisa que, no fundo, é boa, que é a tecnologia da informação. Mas o entendimento que deve sair de lá é, se Rodrigo Aidar falar uma grande bobagem aqui agora, ofender alguém ou cometer um crime, a Band News FM vai responder junto comigo. Por quê? Porque ela é o meio que permitiu a disseminação deste crime que eu cometi, desta ofensa que eu cometi. Por que isso é tratado de forma diversa quando se trata de redes sociais? Se a responsabilidade pela disseminação da informação é a mesma, e digo mais, de novo, muitas vezes, pelas redes sociais, muito mais efetiva do que essa mensagem que eu estou passando agora na rádio. Então, assim, essa vida mansa que elas tinham até agora do artigo 19,
de que só serão responsabilizadas, e isso, Eneg, era na esfera civil, a gente não está falando nem de crime, mas que só serão responsabilizadas se não atenderem à decisão judicial, como se alguém, qualquer empresa ou qualquer pessoa tivesse a opção de não atender uma decisão judicial. Essa vida mansa delas vai acabar. Elas vão ter que fazer uma moderação efetiva de determinados conteúdos na rede, usando as mesmas ferramentas que elas já usam hoje para entregar, só que para não entregar. E por fim, claro que não dá para falar muita coisa sobre isso, mas você, ao falar da Band News FM e ao falar dos veículos de comunicação tradicionais, é bom lembrar que, além da responsabilidade legal, existe um cuidado editorial, ou seja, existe um jeito de fazer as coisas que não dá a qualquer um o direito de falar o que quer que queira dizer sem uma troca com responsáveis especializados que trabalham com jornalismo, que têm uma noção do certo e do errado e mais, que tem sempre aquele espetinho pinicando, o espinho pinicando o pé, dizendo, será que é verdade? Vamos checar. Será que é verdade? Vamos checar. Então, a gente checa. Não é só ouvir o outro lado, como alguns veículos dizem, a gente gosta de ouvir o outro lado. Não é ouvir o outro lado, não. É procurar informação e ver o que tem de verdade nisso. Sai um número dizendo que o Aidar pesa 400 quilos, não dá. Sai uma notícia dizendo que nasceu um homem e que ele chegou a 4 metros, não dá. Não existe homem de 4 metros. E o Aidar não tem 400 quilos, mas só tem um jeito de saber, checando. E isso a gente faz aqui na Band News FM, isso os veículos tradicionais fazem. Eles não fazem, Aidar, sob o argumento de que isso é responsabilidade de cada um. Aí sim, somando isso que eles não fazem com o que você acabou de dizer, você tem o crime perfeito. Você fica com todo o dinheiro e não tem risco judicial nenhum. Não dá, né? Não dá, exatamente isso. É um risco do negócio. Eu dei um exemplo hoje mais cedo, se você trabalha com mercúrio, você tem que tomar cuidado, porque mercúrio é muito tóxico, mercúrio pode contaminar lençóis freáticos, mercúrio tem uma série de problemas, mas é um elemento com o qual você ainda precisa trabalhar hoje em dia por uma série de motivos. E aí você tem o risco do negócio, e você precisa certificar esse negócio de todos os aspectos de segurança possíveis para o mercúrio não intoxicar as pessoas. É a mesma coisa, Eneg, é a mesma responsabilidade. E sobre o jornalismo profissional, Eneg, é aquele brocardo que é muito interessante, não sei de quem é, mas eu já repeti algumas vezes. Se A está dizendo que está chovendo e se B está dizendo que está sol, o que o jornalista faz e o Grupo Bandeirantes faz é meter a cara para fora da janela e ver se ela sai molhada ou se sai quente. Isso as redes sociais não fazem, e aí esse é o papel do jornalismo. E se o jornalismo responde por isso, mais ainda as redes sociais. É isso aí. Obrigado, Pensa Brasil, Rodrigo Aidar. A gente volta a conversar na semana que vem. Abraço. Abraço, Eneg. Valeu. Um beijo, Fábio. Beijo, Débora. Beijo pro ouvinte. Beijo, Aidar. Valeu. 1h45 agora.